Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou muito boa madrugada, depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou o Primo da Rainha e venho por meio deste fazer os meus protestos, fazer as minhas reclamações a respeito da nossa hipocrisia social, da injustiça social, né? Das mazelas do mundo e do ser humano. Também faremos alguns ativismos espirituais também, para quem quer se tornar uma pessoa melhor. Bacana? Esse é um canal de ativismo e você ou vocês, né? Se mais de dois assistirem, já é vocês, são muito bem-vindos. Pois bem, hoje eu vou fazer um negócio bacana, porque o que eu quero estar falando, né? A gente está em ano de eleição, né? E eu vou contar uma história fictícia, porém, o que acontece? A gente está vivendo, eu não sei vocês, eu adoro assistir esses filmes da DC, da Marvel, né, de super-herói e tal, né? Acho que eu queria ter superpoder para fazer algumas coisas, acho que todo mundo queria, né? Apesar que a verdade é uma só, né? Tem a série lá, The Boys, quem já assistiu, acho que qualquer pessoa que tiver, a maioria que tiver superpoder, ou se tiver um ser mais avançado aqui, em vez de ser bonzinho, vai subjugar a gente, né? Mas, vindo pela proposta do super-herói, que é lutar pelos fracos e oprimidos, né? O que acontece? A gente tá aqui, dá licença aqui um pouquinho, só para ver uma coisa. A gente tá aqui, não deu certo. A gente tá aqui partindo desse pressuposto aqui, certo? Do super-herói, né? Então, como a Marvel e alguns filmes têm usado essa questão de variante, né? Mundo paralelo, universo alternativo, né? Que nem quem assistiu aí o Doutor Estranho, o último aí, Deadpool aí com Wolverine. Então assim, vamos dizer que essa história aconteceu em algum universo paralelo, ou até mesmo aqui no nosso, eu tenho certeza que aconteceu, tá? Então eu vou estar contando essa história aí, e essa é uma história bem bacana, bem interessante. A história é a seguinte, né? Como eu falei, ela é fictícia, porém ela aconteceu em algum lugar do tempo e espaço no nosso mundo e no nosso universo aí. Talvez até aqui, nesse tempo agora, né? Bem provável que aconteça, né? Porque é uma coisa muito comum. O que é? Então vamos lá. A história é a seguinte. A história é sobre o Sr. Z. Quem é o Sr. Z? É um personagem fictício, que deve ter alguma variante dele, talvez aqui nesse mundo. O Sr. Z, ele é uma figura que vou usar o nosso tempo aqui como padrão, tá? Então, lá na década de 80, início dos anos 90, o figura ele trabalhava como um agente da segurança pública. Lembra que é tudo fictício, tá? Eu poderia falar de um fiscal da Receita Federal, eu poderia falar de um bancário, tá? Então, mas aqui no caso é um agente da segurança pública e corrupto, tá? Então assim, nada contra quem é agente da segurança pública. Eu tenho muitos amigos na segurança pública, a maioria honestos, alguns não muito honestos, mas aí o problema é deles,
né? Enfim, então o Sr. Z, ele é um agente da segurança pública. Na década de 80 e 90, ele aparecia aí nos jornais, né? Aquele negócio lá de combate ao crime e tal. Inclusive tem um artigo bem bacana que eu vou indicar para quem quiser. Vai no Wikipédia, e no Wikipédia tá assim, tá? É só você escrever por Joaquim de Carvalho. Acho que deve ser quem fez a matéria. Um agente de segurança pública que era o herói local e que foi preso, e a matéria termina dizendo o seguinte: preso porque era envolvido com tráfico. Por trás de todo grande traficante tem sempre alguém do sistema. Não fala com essas palavras, tá? Mas procura lá, tá na Wikipédia, tá? Então é conhecimento público. Então o Sr. Z, o que ele fez? Apesar deles, né, é o cidadão de bem, né, o cidadão de bem que foi roubado pelo ladrão que ele criou. Essa é a história que eu vou contar aqui, que aconteceu em algum universo paralelo da Marvel, ou até mesmo aqui, em algum lugar, em algum canto, mas ela é fictícia. Aí o que acontece? O Sr. Z, ele trabalhava, fazia o trabalho dele, e aí ele prendia um figura aqui com uma quantidade de entorpecente, pegava uma parte, revendia para outro, extorquia, recebia lá o arrego, né, do tráfico, recebia o arrego de qualquer situação que tivesse grana aí, de atividades criminosas, seja jogo, seja um grande desmanche, mas também levava bastante gente para ser colocada no jornal, né? Então o Sr. Z, ele era uma figura que, apesar dele aparecer muito nos jornais, ele não era uma pessoa de caráter real, né? Aí o que acontece? O Sr. Z se aposentou, né? Declarou lá, montou uma empresa, declarou lá um patrimônio de alguns milhões de reais. Acho difícil você ter 6, 7, 8 milhões de reais como agente da segurança pública, né? No caso, um cara ali que atua na rua, né? Não está nem na linha de comando ali lá em cima, na indicação política, né? Não comandante geral nem nada. Até esse daí, fazer um patrimônio assim com salário é meio duvidoso. Mas enfim, fez aí um patrimônio. E a sacada genial do Sr. Z foi se candidatar. Aí eu tenho uma frase que eu digo aqui, que o agente da segurança pública corrupto que se torna político, cara, é igualzinho o sicário do cartel de drogas, né? Qualquer cartel, ou de qualquer gangue, ou de qualquer máfia, né? Sei lá, da Drangheta, da Cosa Nostra, do cartel de Sinaloa, da Mara Salvatrucha, qualquer máfia que você dá, da Yakuza, é que nem um sicário que vira patrão. É engraçado, né? Que aí o cara ele vai ter mais poder e vai poder roubar mais, claro, né? E aí aconteceu uma coisa engraçada nessa história desse universo paralelo que eu tô contando, né? Nesse universo paralelo já tem WhatsApp, já tem telefone. O que aconteceu? Esse indivíduo, ele montou um pequeno império. E aí, é um exemplo, tá? Vamos dizer que ele tem, hipoteticamente, ele montou uma loja que vende celular, tá? E aí um belo dia, a gente vai contar aqui a história do cidadão de bem que foi roubado pelo ladrão, o ladrão que ele criou, né? Então um belo dia nessa loja, a gente tem uma loja aqui que vende celular, tem um celular no mostruário ali.
Claro que não é fácil pegar do mostruário e sair correndo, né? Mas é hipotético, então. E aí figura aí uma pessoa praticamente em situação de rua, morador de favela, dependente químico, né? Usuário de droga e tal. E passou correndo ali, pegou um do mostruário ali, ou ameaçou um funcionário ali da pessoa ali, e me roubou o celular. E pum, sai correndo. Porque para quem não sabe, tá? Roubo de celular é para troca, a melhor moeda que tem para você usar droga é celular, né? É assim, todo mundo tem um celular e se você roubar um celular, você facilmente vai trocar por droga. É a moeda mais aceita que existe. Então quem está roubando o celular geralmente é para usar droga. Ah, mas tem quadrilhas que tem celular. Sim, essas quadrilhas tem celular, o cara compra o celular do como a gente fala vulgarmente, noia, né, do usuário, por um preço baratíssimo e revende. Existe, mas tudo que move é tráfico de droga, entendeu? E aí o cara roubou, tal, né? Pro azar dele, ele tinha roubado um cidadão de bem, que era um agente da segurança pública aposentado, que era um político de renome, e aí, pum, ele foi preso um pouquinho lá na frente. E aí, existe, nesse universo paralelo, existe um grupo de WhatsApp, né? Do figurão aí que a gente está falando, o Sr. Z. Então, nesse grupo de WhatsApp, que tem lá dezenas, centenas de pessoas, porque político, né? Aí apareceu o filho do cara, os amigos, bandido bom é bandido morto, porque não sei do que, aquela conversa que a gente já sabe, né? Porque tem que prender, porque o juiz vai soltar, porque não sei o que, pá. Aí ironicamente, nesse mesmo grupo, tem alguns indivíduos que já são coroas e que também viveram a década de final ali de 70, 80 e 90, né? Então essas pessoas, elas acompanharam e sabiam, né, do passado do figura que não chegou a tornar-se público, não um cara que rodou, né, que acabou, até mesmo que é um grande corporativismo, né? Muito difícil o cara ser preso quando ele faz parte do sistema, usando o poder do sistema contra o cidadão, principalmente quando é tráfico de droga, essas coisas. Muito difícil cair, tem que dar muito azar, entendeu? Então aí o engraçado é que aconteceu no universo paralelo da Marvel, tá? Que eu tô contando. Várias pessoas desse grupo de WhatsApp que eram também, que a pessoa cresce, às vezes já usou droga, já teve uma vida louca, depois virou cidadão de bem, igual o Sr. Z, só que o Sr. Z era outra coisa, né? Ele era bandido, né? Vamos falar assim. E aí a pessoa conhece, se torna amigo, acaba até votando no figura, porque é aquela coisa, né? O bandido de rua é bandido, o bandido de colarinho branco, no Brasil a gente... E aí, ao mesmo tempo que estava no WhatsApp do figura ali, uma discussão sobre os marginais da rua, sobre as pessoas em situação de rua, sobre usuários de drogas, sobre não sei o que, né? Sendo que tem a parte ali que é desse WhatsApp que tem poder aquisitivo, usa a droga e ninguém sabe, mas estava ali metendo o pau, né? Que meteu o pau é o cara que tá dando de cobertura ali, o cara que tá na favela. Aí uma meia dúzia desse grupinho do Sr. Z começaram a conversar entre si, fora do grupo. E aí começaram a colocar, e um dá risada falando pro outro, falando, você tá vendo a conversa no grupo lá? Mas o Sr. Z lá, que hoje é político respeitado, tal, cidadão de bem, o cara prendia droga, vendia para outro, pegava negro e soltava, recebia dinheiro do tráfico, o cara não sei o que, agora o cara tá lá, então quer dizer, fica uma situação assim,
uma piada das mais variadas. E pode ter certeza que isso não só aconteceu no universo da Marvel, como deve acontecer muito aqui no Brasil, né? Porque eu desconfio muito, com todo respeito, eu conheço excelentes políticos, pessoas que até onde eu sei são honestas, mas a maioria que entra na política eu desconfio, né? No caso do Sr. Z, ele já vinha com histórico. E aí eu quis fazer esse vídeo, que é o cidadão de bem que foi roubado pelo ladrão que ele criou. Porque apesar desse figura aí que fez esse roubo, esse furto, como você queira chamar, foi um roubo, ele não ser da geração do Sr. Z, você imagina quantas pessoas, né, na pobreza, né, porque os ricos não precisam roubar ninguém, na pobreza, não acabaram indo para a marginalidade, vender droga, roubar, furtar. Nas décadas em que esse indivíduo atuava como agente da segurança pública, ao qual ele recebia o arrego do crime, ao qual ele prendia aqui, soltava ali, prendia aqui uma quantidade, vendia ali, né? Então você imagina que esse cara, ele foi a vida inteira um cúmplice da criminalidade, se dizendo um cara que é contra a criminalidade. E hoje é mais um maravilhoso cidadão de bem. Esses dias também eu estava vendo uma história aqui na família da minha esposa, só para a gente encerrar a conversa, de um indivíduo, que eu não vou falar o nome dele, que ele tá naquele negócio, sabe aquele negócio de Deus, família, pátria, e aí ele mandou uma mensagem, e ele é um agente da segurança pública aposentado também, e aí ele mandou uma, e é coroa já, né, bem coroa, ele mandou uma mensagem para um parente da minha esposa, porque a filha desse parente da minha esposa é lésbica, e o cara, lavaram a mente dele nesse negócio de seita e tal, mandou a mensagem, e são conhecidos, né? O cara frequentava a casa desse parente da minha esposa, né? E aí o cara mandou mensagem ofendendo o amigo dele de décadas, porque como que ele podia deixar a filha virar lésbica? Olha que coisa doentia, né? Ser lésbico não é defeito de caráter, é uma condição humana que a pessoa nasce assim e aparece. E aí começou a virar uma discussão, porque esse cara aí, acho que eu posso até falar o nome dele, o primeiro nome dele é Francisco, o primeiro nome dele. Esse Francisco, que era agente de segurança pública, era um cheirador, um aspirador de pó, né? Vamos falar assim, todo mundo já entendeu o que eu estou falando, né? E todo mundo a vida inteira soube que ele era agente da segurança pública, aspirador de pó, e que também fazia esses esquemas aí. E aí começou a jogar na cara do cara as coisas que ele fez, tal, a casa dele não caiu, ele aposentou. Então quer dizer, e hoje esse Francisco, que é o nome dele, é uma história real, tá? A outra também é real em algum lugar do universo da Marvel. Cidadão de bem, hoje, pô, cidadão de bem, né? Levanta a bandeira, se engurda na bandeira, enfim. Fica aí para reflexão. A história de hoje é essa, e eu agradeço quem viu até o fim. É engraçado, né? O mundo é muito engraçado, né? A nossa sociedade cara, é um barato. Quanto mais velho eu fico, mais eu tenho certeza. Esses dias eu vi uma frase, cara, não sei se é de Charles Bukowski, ou não, Arthur Schopenhauer. Quanto mais me misturo com os homens, menos humano eu me torno. Bacana, né? Arthur Schopenhauer. Com essa frase de Arthur Schopenhauer, eu encerro esse vídeo. Fica aí para reflexão dessas histórias. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos. Namastê.